Se eu soubesse o que sei agora, talvez nunca tivesse trocado aquele primeiro olhar com ele. Essas palavras ecoam na minha mente cada vez que penso em como tudo começou. Na época, eu era apenas uma universitária comum, lidando com as pressões de provas, trabalhos e aquela inquietação típica de quem ainda está tentando descobrir quem realmente é. Mas então Gabriel apareceu e tudo mudou. Ele chegou à faculdade como um vento inesperado, silencioso, mas impossível de ignorar. Gabriel tinha algo diferente. Não era apenas sua aparência. Embora fosse impossível não reparar em seu rosto anguloso e seus olhos, que pareciam mudar de tom dependendo da luz. Era a maneira como ele se movia, como se o mundo ao redor fosse algo com o qual ele não se preocupava. Ele era um enigma, e eu estava determinada a desvendá-lo. Naquele primeiro encontro, ele estava sentado sozinho no refeitório, folheando um livro antigo com uma capa desgastada. A curiosidade me levou até ele, e antes que pudesse me convencer a recuar, soltei. "O que você está lendo?" Ele levantou os olhos, e eu juro que por um momento o mundo parou. Havia algo hipnotizante em seu olhar, algo que parecia enxergar mais fundo do que qualquer um deveria. "Só um velho clássico", respondeu com um sorriso enigmático. "Você se interessa por histórias sobre o desconhecido?" Mal sabia eu que essa pergunta era uma espécie de profecia. Conversamos por horas, e pela primeira vez em muito tempo, senti que alguém realmente me ouvia. Gabriel tinha uma voz que parecia capaz de dissipar qualquer dúvida, e eu me sentia atraída por ele de uma forma que não conseguia explicar. No entanto, nem todo mundo compartilhou do meu entusiasmo. Minhas amigas foram rápidas em expressar suas opiniões. "Ele é estranho, Ana Medos", disse Júlia, franzindo o nariz. "Ninguém sabe nada sobre ele. É como se ele tivesse surgido do nada." Mas eu não dava ouvidos. Gabriel era diferente, sim, mas isso só o tornava mais interessante. Ele me fazia sentir viva. Os primeiros dias de nosso relacionamento foram intensos, quase mágicos. Ele parecia saber exatamente o que dizer para me cativar, como se pudesse ler minha mente. Mas logo pequenos sinais começaram a aparecer, insinuando que algo não estava certo. Gabriel tinha um hábito estranho de desaparecer por longos períodos, especialmente à noite. Ele nunca me dava explicações claras, apenas dizia que precisava se reconectar consigo mesmo. No começo, achei que era uma peculiaridade charmosa, mas as coincidências começaram a me incomodar. Foi durante uma dessas noites que ouvi as primeiras notícias. "Outro ataque", disse a apresentadora do telejornal, o rosto pálido e sério. "Autoridades locais estão investigando uma série de mutilações a animais e desaparecimentos nas florestas próximas à cidade." Havia algo perturbador nos relatos, mas Gabriel parecia alheio a tudo. Quando o confrontei sobre suas ausências, ele apenas sorriu, como se achasse minha preocupação desnecessária. "Você confia em mim, Ana?" perguntou, segurando minha mão. E eu confiei. Ou pelo menos quis confiar. Mas as coincidências se tornaram impossíveis de ignorar. Durante uma caminhada pelo campus, ouvi 2 estudantes comentando sobre Gabriel. "Ele tem algo, não sei, animalesco", um deles disse, rindo nervosamente. "É como se ele não fosse completamente humano." Essas palavras ficaram comigo. No fundo, eu sabia que havia algo diferente nele, mas minha mente se recusava a aceitar qualquer coisa além do lógico. Ele era apenas um rapaz misterioso, nada mais. Pelo menos, era isso que eu tentava me convencer. O ápice veio em uma noite de lua cheia. Gabriel desapareceu de novo, e dessa vez a angústia foi maior. Enquanto estava sozinha, olhei pela janela e vi algo na floresta ao longe. Não sei descrever o que era, uma sombra alta, algo que se movia com rapidez impossível. No dia seguinte,
Ele reapareceu como se nada tivesse acontecido. Mas sua aparência estava diferente. Ele parecia exausto, pálido, como se tivesse lutado contra algo a noite toda. Eu queria perguntar. Queria exigir respostas. Mas a única coisa que consegui dizer foi: "Você está bem?" Ele sorriu novamente, mas dessa vez havia algo sombrio em seus olhos. "Eu estou, Ana." Mas, naquele momento, percebi que estava entrando em algo que não entendia. Gabriel era como uma chama hipnotizante, impossível de resistir, mas potencialmente eu sabia que devia me afastar. Mas o magnetismo que sentia por ele era mais forte do que meu instinto de autopreservação. Naquela noite, eu finalmente soube o que ele era, e desejei nunca ter descoberto. Essas palavras não saem da minha cabeça desde o dia em que minha vida foi virada de cabeça para baixo. Tudo começou com aquele olhar distante que Gabriel me deu antes de desaparecer mais uma vez. Era como se ele quisesse me afastar, mas não sabia como. Algo em sua expressão me dizia que aquela noite seria diferente. E foi. A lua cheia dominava o céu, espalhando sua luz prateada por cada canto da floresta. Eu estava decidida. Era hora de descobrir o que Gabriel escondia. Ignorando o meu medo, segui o caminho que ele havia tomado. Meus passos apressados ecoando no silêncio sufocante. A floresta parecia viva naquela noite. Cada sombra parecia se mover, cada galho quebrado sob meus pés parecia mais alto do que deveria. O vento gelado sussurrava segredos que eu não queria ouvir. Mas continuei. Afinal, não podia viver com aquela dúvida me corroendo por dentro. Finalmente cheguei a uma pequena clareira. Gabriel estava lá, de costas para mim, a luz da lua cheia iluminando seu perfil. Ele estava imóvel, mas algo em sua postura era errado, quase animalesco. Meu coração disparou quando percebi que ele não estava sozinho. Ele estava lutando contra algo dentro de si mesmo. O que aconteceu em seguida parece um borrão de terror. O corpo de Gabriel começou a tremer, seus membros se contorcendo de formas impossíveis. O som de ossos se quebrando e rearranjando encheu o ar enquanto sua pele parecia se rasgar e reformar. Eu quis gritar, mas o choque me deixou paralisada. O Gabriel que eu conhecia desapareceu diante dos meus olhos. Em seu lugar estava uma criatura horrenda, metade homem, metade besta. Suas garras reluziam sob a luz da lua, e seus olhos, antes cheios de mistério, agora brilhavam com uma fome primordial. Eu me escondi atrás de uma árvore, minhas mãos cobrindo minha boca para abafar os soluços. A criatura levantou o focinho, farejando o ar. Meu coração quase parou quando seus olhos bestiais encontraram os meus. Para minha surpresa, ele não avançou. Em vez disso, a criatura ficou imóvel, como se estivesse lutando contra si mesma. Seus olhos brilharam com algo que parecia familiar. Era Gabriel, ainda lá dentro, segurando a fera que queria me atacar. Aos poucos, ele recuou, sumindo na escuridão da floresta. Fiquei ali, tremendo até o amanhecer, incapaz de processar o que acabara de presenciar. Na manhã seguinte, ele me encontrou no mesmo lugar. Seu rosto estava pálido, seus olhos carregados de vergonha e culpa. "Você viu, não foi?" ele perguntou, a voz rouca. "Vi." Minha resposta foi um sussurro, mas cheia de tudo o que eu sentia. Medo, raiva, confusão e algo mais. Algo que não conseguia explicar. Gabriel começou a falar. Cada palavra uma faca cortando meu coração. Ele contou sobre a maldição que carregava, sobre como tentava se afastar de todos para proteger aqueles que amava. Contou sobre as noites em que não conseguia controlar a fera, sobre os horrores que ela causava. "Eu nunca quis que você descobrisse assim," ele disse, os olhos cheios de lágrimas. "Mas agora que sabe, você merece a verdade." A verdade era pior do que eu imaginava. Gabriel não era apenas um perigo para mim, ele era um perigo para todos. E mesmo assim, meu coração não conseguia se afastar dele. "Por que não me atacou?" perguntei, minha voz tremendo. "Porque eu te amo," ele respondeu. Mesmo na forma de besta, algo em mim sabia que você era a única coisa que importava. A confissão dele me deixou dividida. Parte de mim queria fugir, queria esquecer tudo e fingir que nada disso havia acontecido.
Mas outra parte, uma parte que não entendia a lógica, queria ficar. Eu preciso que você me diga, ele disse, segurando minhas mãos. Você pode me amar pelo que eu sou, mesmo sabendo do que sou capaz? A escolha não era simples. Gabriel era um monstro, mas também era o homem que me fazia sentir viva. Ele era o pesadelo que eu não podia ignorar, mas também era o sonho que eu não queria deixar. O amor deveria ser algo simples, mas como você ama alguém que pode te matar sem querer? Essas palavras me perseguem a cada instante, ecoando como uma melodia sombria que não consigo esquecer. Era madrugada, e o peso do mundo parecia estar sobre meus ombros. Gabriel estava sentado à minha frente, os olhos cansados e desesperados fixos nos meus. Ele parecia menor, vulnerável de uma forma que contrastava com a fera que vi naquela noite. Você precisa ir embora, Ana Clara, meio lhe disse, sua voz firme, mas embargada de emoção. Eu não posso garantir sua segurança, não posso garantir, mas eu não podia apenas me levantar e ir. Algo em mim estava tão enraizado a ele quanto as raízes dessas árvores até. As semanas que seguiram aquela noite foram um borrão de medo e indecisão. Gabriel tentou se afastar, mas eu insistia em permanecer por perto. Ele era o meu Gabriel, o homem que me fazia rir com seu sarcasmo e me olhava como se eu fosse a única pessoa no mundo. Mas ele também era algo mais, algo perigoso. Os ataques na cidade não pararam. Notícias sobre corpos mutilados e desaparecimentos enchiam os jornais. Gabriel jurava que não era ele, que tomava todas as precauções possíveis. Mas a dúvida estava lá, corroendo nossa relação. Eu nunca mentiria para você, ele disse uma noite, enquanto olhávamos para o céu cheio de estrelas. Mas você precisa entender, a fera dentro de mim não se importa com a verdade. Cada dia era uma batalha contra mim mesma. Quando eu olhava para Gabriel, via o homem que amava, mas também via o monstro que ele poderia se tornar. E se um dia ele não conseguisse se controlar? E se eu fosse a próxima vítima? Um dos momentos mais aterrorizantes aconteceu quando acordei no meio da noite e o encontrei no quintal, olhando para a lua cheia. Seu corpo tremia e seus olhos tinham aquele brilho animalesco que me fazia lembrar da clareira. Ele não se transformou, mas o medo que senti naquela noite foi suficiente para me fazer pensar em ir embora. Você merece alguém normal, ele disse dias depois, quando sugeriu novamente que eu fosse embora. Alguém que possa te dar uma vida tranquila. Não, mas eu não quero uma vida tranquila, menos eu retruquei, com lágrimas nos olhos. Eu quero você. A decisão final veio numa noite de tempestade. Gabriel me chamou à sua cabana na floresta dizendo que precisava conversar. Quando cheguei, ele parecia mais determinado do que... Essa vida não é para você, Ana Clara. Você não pode passar cada noite com medo de quem eu sou ou do que posso fazer. Você acha que é assim tão fácil? Minha voz saiu alta, quase um grito. Eu não escolhi me apaixonar por você, Gabriel. E agora você quer que eu simplesmente finja que isso não aconteceu? O silêncio que se seguiu foi mais ensurdecedor do que qualquer discussão. Ele apenas me olhou. E naquele momento percebi que por mais que ele me amasse, ele temia o que poderia fazer comigo. Minha decisão não foi tomada de forma impulsiva. Naquela noite, sozinha em meu quarto, pensei em cada momento que passamos juntos, em cada sorriso, cada lágrima. E cada segundo de... O amor vale a pena quando carrega consigo um risco tão grande. Eu finalmente entendi que a resposta nunca seria simples. Quando o sol nasceu, voltei à cabana. Gabriel estava lá esperando, como se soubesse que eu vi. Eu vou ficar, eu disse, minha voz firme. Mas, com uma condição. Se houver mais um ataque, se houver qualquer sinal de que você está perdendo o controle, eu vou embora. Gabriel assentiu. Sua expressão um misto de alívio e tristeza. Eu nunca faria nada para te machucar, ele disse. Eu sei, respondi. Mas não é você que me preocupa. É a O amor pode sobreviver ao terror? Eu ainda não sei. Mas estou disposta a tentar descobrir.